A proposta do Frente a Frente de toda sexta-feira é mostrar o contexto da igreja vinculada com o cotidiano humano. Sociedade e igreja estão entrelaçadas e um dos desafios presentes no dia a dia na sociedade é a violência contra a mulher, a igreja e o trabalho de conscientização para o fim da violência contra a mulher. Este é o assunto principal do Frente a Frente desta sexta-feira. Contamos com a presença aqui no estúdio Débora Ferraz, articuladora da Pastoral Social de Piracicaba e fundadora do Exército das Formiguinhas. Afinal de contas, o que é o Exército das Formiguinhas? Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Exército de Formiguinhas é um projeto que nasceu devido à pandemia, devido à urgência do momento e cresceu, se expandiu, era um grupo de amigos e hoje atendemos 1.300 famílias só em Piracicaba por mês. Como que surgiu a ideia desse projeto, Débora? Foi pela necessidade mesmo, né? A urgência. Eu sou organizadora de eventos e em março de 2020 começou a pandemia aqui no Brasil e tudo ficou muito difícil, né? E com uma conversa com Deus, eu achando que eu ia ficar doente em casa, eu resolvi fazer alguma coisa. E claro, que eu pedi para ele, a primeira conversa foi com ele, e ele me orientou a seguir com o nosso projeto inicial, que eu tinha, já era uma vontade que eu tinha há muitos anos, de só viver para o social, só viver pela causa social. E eu me joguei, eu fui a fundo. Começamos em casa mesmo, com amigos. No primeiro mês, nos primeiros 30 dias, foram 617 famílias abençoadas com alimentos, cestas básicas, produtos de limpeza e higiene. E só cresceu. Qual que é a relação, a senhora falou da parte social, e qual que é a relação no combate ao feminicídio, à violência contra a mulher? Tá junto, né? Tá junto. Nosso projeto hoje, além de Piracicaba, atendemos praticamente toda a diocese, são mais 14 cidades. Mas em Piracicaba, né, nós atendemos 29 comunidades e nós, com frequência, a gente vê as mulheres sofrendo todos os tipos de violência, que não é só a violência física, são todos os tipos de violência todos os dias. E com uma conversa com Dom Devair, ele resolveu trazer também o Agosto Lilás para o nosso projeto junto à Pastoral Social. Então, além do Exército de Formiguinhas, nós fazemos parte, eu faço parte da Pastoral Social da Diocese. E ele resolveu, como é uma bênção, é um ser iluminado, abençoado, resolveu abraçar a causa das mulheres também. Presente via Zoom para participar do Frente a Frente desta sexta-feira, o bispo de Piracicaba, Dom Devair Araújo da Fonseca. Dom Devair foi ordenado padre em 20 de dezembro de 1998, na paróquia São Sebastião, em Franca. Estudou em Roma, onde fez mestrado em Teologia Dogmática na Pontifícia Universidade Gregoriana, do ano 2000 ao ano de 2002. Ordenado bispo inicialmente para ser auxiliar de São Paulo, em 1º de fevereiro de 2015, em Franca foi ordenado. Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer foi seu ordenante principal. Em 11 de novembro de 2020, o Papa Francisco nomeou Dom Devair bispo diocesano de Piracicaba, tomando posse em 16 de janeiro de 2021. Dom Devair, há muito tabu na igreja quando se fala em violência contra a mulher? Sim, há muito tabu sobre este assunto ainda, né? Porque a violência ela acaba sendo uma realidade muito escondida. Embora os números sejam números assustadores, quando a gente vê o número de feminicídio, o número de violência contra a mulher de modo geral, mas ainda o número muito maior é aquele número que permanece oculto, porque, como a Débora disse, não é apenas a violência física, mas tem também a violência psicológica, a violência que acontece no lar, em casa, às vezes que acontece no trabalho, e que a mulher sofre isso e não se fala dessa violência, né? É quase como se fosse uma coisa cultural, uma coisa, é um problema de fato social.
A Lei Maria da Penha classifica vários tipos diversos de violência, né? Como o senhor disse, violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Qual que é a especificidade de cada uma delas, hein, Dom Devair? Olha, nós temos trabalhado no sentido de criar uma consciência, um despertar essa consciência nas mulheres, sobretudo trabalhando isso junto às comunidades, né? A Débora falou em número de 29 comunidades. Se a gente pensar uma cidade como Piracicaba, que tem 400, em torno de 420 mil habitantes, e nós temos 29 comunidades, 29 locais de favela, porque hoje se dá um nome bonito para uma situação feia, uma situação difícil que são as favelas. E a maioria das mulheres nesses ambientes acabam não tendo essa informação. Por isso, o trabalho, primeiro, é o trabalho de conscientização, de resgate da dignidade da pessoa e também de dar informações a essa pessoa. Que existe a lei, nós sabemos, mas nem sempre a mulher procura essa lei, porque depois também ela não tem apoio. Às vezes, a falta de apoio na sequência de uma denúncia é o que gera não fazer a denúncia. Porque como é que essa mulher vai sobreviver? Numa das rodas de conversa que nós tivemos, né, eu escutei o testemunho de uma senhora que ela disse exatamente isso. Ela demorou muito tempo para sair daquela situação porque ela não tinha apoio. Ela não sabia como fazer, para onde ir, a quem se segurar naquele momento onde ela sofria violência, ela e os filhos, mas também não tinha para onde ir, como é que ela ia sair com os filhos, né? Então, embora tenha uma grande classificação dos tipos de violência, às vezes o que falta também é uma rede de apoio à mulher. Dom Devair, e como a igreja consegue acolher essas mulheres, ouvir também, para levar informação, mas também acolhimento? Olha, esse é um desafio que nós estamos começando a pensar e a enfrentar, né? Porque diante dessa realidade, num primeiro momento, se é a conscientização, a gente já começa a perceber que vai precisar ter algum tipo de casa de acolhida, alguma maneira de acolher essas mulheres. Alguma coisa já existe por parte das prefeituras ou da sociedade em geral, mas às vezes isso ainda é pouco, né? Se a informação chega e se os passos são dados, muito pode ser evitado até dessa mulher precisar sair da própria casa, né? Porque é o agressor que tem que sair, é aquele que agride que não pode ficar junto, não é a mulher que precisa se deslocar. Então, isso também é um passo que precisa ser dado, e nesse sentido, a conscientização é importante. Como o Dom Devair falou, até chegar a informação, até chegar alguém que faça esse acolhimento para a mulher sofredora, é muito complicado, é muito moroso. Hoje, falando em Piracicaba, tá? Nós não temos a casa de acolhimento. E nós também não temos uma delegacia da mulher que funciona 24 horas. Então, a violência geralmente acontece à noite. Então, ela vai para a delegacia e são homens que a recebem. Então, é muito complicado isso. Inibe muito o trabalho. Nós começamos agora esse trabalho. E é só o começo, é só o começo. Nós somos um grãozinho de areia só. Tem muita coisa para fazer e muita coisa que se pode fazer. Com esse formato que nós estamos tentando levar para as comunidades, informações diretamente nas comunidades, porque o nosso trabalho é esse, é de dentro para fora. Eu acho que vai surtir muito efeito. Já nessas rodas que nós fizemos esse mês de agosto, foram para cada roda tinha mais de 250 mulheres participando. E de imediato, elas já começaram a
a contar as histórias de vida, né, pelo que elas passaram, deram testemunhos assim chocantes. E isso para outras mulheres, né? Então foi muito interessante todo esse trabalho que foi desenvolvido em agosto. E nós vamos continuar. Agosto Lilás vai virar setembro, outubro, novembro, dezembro, porque a violência é todos os dias, não só em agosto. E são vários tipos de violência, né? Não é só a violência física. E as mulheres precisam saber que elas têm que se defender e elas têm quem façam, que ajudem. Elas têm uma rede de apoio, sim, que nós estamos aqui prontas para atendê-las, sem julgamento, que esse é o maior problema, é o julgamento. A mulher julga, a própria mulher julga muito a outra, né? O porquê está apanhando quieta, o porquê não sai de casa, é o comodismo. Elas não veem a outra, né, que não consegue se colocar no lugar da mulher que está passando por tudo isso. Então, é bem complicado, são muitas coisas envolvidas, né? Família, filhos, amigos. E muitas vezes ela não tem uma rede de apoio, ela não tem para onde ir. É muito complicado. Só no ano passado, de 2022, para vocês terem uma ideia, foram 18 milhões de mulheres agredidas, né, com algum tipo de violência, que sofreram algum tipo de violência. Isso, 18 milhões onde? 18 milhões. Em qual universo? No Brasil. No Brasil? No Brasil, 18 milhões de mulheres. Isso que fizeram o boletim de ocorrência. Isso que nós sabemos são os dados oficiais. Foram aquelas que ficam quietas, que é muita coisa. Então, se você dividir isso, são 50 mil mulheres por dia vítimas de algum tipo de violência que denunciam. É um estádio de futebol lotado todos os dias. Todos os dias. Nós estamos na infeliz classificação, no quinto lugar do mundo em violência doméstica, atrás da Guatemala, Colômbia, El Salvador e Rússia. É vergonhoso, é vergonhoso para nós, mulheres. Então a gente tem que falar assim, a gente tem que fazer a informação chegar. E com essa chegada, nessa abertura que o Dom Devair nos deu com as igrejas, eu acredito que o trabalho vai ser muito maior, foi muito mais ampliado. Só na Diocese de Piracicaba são 14 cidades. Então, é grande, né? A região é muito grande. Então, eu acredito que o barulho vai ser maior ainda. Débora, inclusive você está falando dos vários tipos de violência. A violência física ela é mais evidente, ela é visível. Mas também existe a violência moral, a psicológica, a emocional, que ela não é tão evidenciada. E como a mulher pode obter essa informação para saber que ela também está sofrendo esse tipo de violência, que não fica tão evidente como uma agressão física? É difícil, até ela se tocar que o que ela passa é uma agressão, né, é uma violência, é muito complicado, porque o homem é machista, é dominador. Então, a mulher não consegue ter a consciência que o que ela está passando é uma violência. É muito complicado, é muito complicado. As brincadeirinhas, sabe? É difícil, é bem difícil. Então, até ela notar e perceber de verdade que ela está sendo agredida, é duro, é duro. Ela chegar e falar, não, chega, vou dar um basta. É porque o assédio é muito grande. Se você falar, nossa, olha o batom, né? No namoro, começa no namoro, para você ter uma ideia. Se o namorado chega e fala, nossa, que batom, né? Não está muito escuro esse batom? E essa saia? Você não acha que está muito curta essa saia? Tudo começa aí. Pelas simples, pequenas coisas do dia a dia, né? Que vai acontecendo, e isso não vai mudar, isso não consegue parar. A tendência sempre é aumentar. Então, começa tudo no namoro. Você disse, né, Débora, que o homem, até por uma natureza humana, tem aquele instinto, vamos dizer assim, de dominador, né? Sim. Dom Devair, como é que se entende isso, Dom Devair? Quer dizer, e que a igreja pode ajudar? O homem já é por instinto dominador? Essa é a nossa cultura, Dom Devair? Essa questão cultural, eu acho que ela fica muito evidente de maneira muito simples, muito geral, como isso está
está sendo colocado. Quando a gente fala que isso é cultural, a gente tem que entender que uma criança que, por exemplo, a menina que vê no relacionamento o pai abusar da mãe, psicologicamente, nessas pequenas coisas, ela acaba introjetando isso como alguma coisa normal. A mesma situação se dá com o menino, que vê nessa atitude do pai a atitude correta, ele tende a imitar isso. Então, se nessa situação as crianças são educadas dessa forma, o que nós podemos esperar é que isso vá sendo passado de geração em geração. Então, o problema da violência é um problema de educação? Sim, é um problema de educação que começa na família, mas é um problema de educação que precisa ser abordado também pela sociedade. A maneira como se ensina a pessoa a se comportar, agir em relação ao outro, né? Então, que a dominação não é esse caminho. Aqui a gente não precisa entrar em nenhum viés ideológico ou de qualquer outra natureza, mas simplesmente falando daquilo que é a realidade da violência, né? Então, nesse sentido, é um problema cultural, sim. É um problema cultural de uma sociedade que se acostumou com esse tipo de comportamento. Quando se fala da violência psicológica, nós temos um caso que aconteceu aqui em Piracicaba o ano passado, né? De uma moça que foi agredida pelo companheiro e ela morreu em consequência disso, mas que ela já estava com esse companheiro há muito tempo. E aí alguém vai perguntar, mas por que ela não deixou? Olha, a família foi atrás, a família buscou, a família tentou de todas as maneiras, mas ela não se sentia assim, ela sentia essa ligação. E alguém poderia condenar isso, a atitude dela, mas não dá para condenar, porque é a ligação que ela tinha com essa pessoa, embora ela sofresse violência. E ela morreu em consequência disso. Da mesma forma, existem outras pessoas, outras mulheres, que sofrem a mesma coisa. E até não sentem ou não sabem ou não querem saber ou estão acostumadas com isso, com esse tipo de violência. Por isso que é realmente uma questão cultural. E falar sobre isso, criar espaço para que essas mulheres falem, já é um grande trabalho. E é isso que tem acontecido nas rodas de conversa, aonde quando uma mulher dá o seu testemunho, ela naturalmente ajuda outra a pensar na sua história, na sua vida e também falar sobre isso. Agora, Dom Devair, até a Débora falou, é difícil porque a gente bate na delegacia, o delegado normalmente é um homem. A gente vai para uma outra instância, é um homem. E na questão da igreja, quando vai lá, é um padre, né? É um homem. Aí como é que na questão da igreja, como pode, até nesse período de sinodalidade, como pode acolher, sendo que o sacerdote, o bispo, vai ser um homem, né, Dom Devair? Como fazer? Sim, nós precisamos entender que ali se trata de uma questão sacramental. Então, ela está procurando, de repente, para se confessar. Mas é muito importante que o sacerdote, o padre que esteja atendendo esta mulher, também a ajude a compreender a realidade. Uma coisa é pecado, outra coisa é o crime da violência. Com o pecado tem perdão, mas com o crime, com a violência, não. Ela precisa ser despertada, mesmo no sentido da confissão, se ela chega a colocar essa realidade. E isso, às vezes, acontece, a mulher vem sofrida, né? E às vezes ela se sente violentada em algumas situações, e é preciso dizer com clareza para ela que ela tem que procurar uma solução ou uma saída para essa situação. O sacramento, ele é com relação ao pecado, mas a violência, ela precisa ser combatida de uma forma legal. Imagina um desafio, porque aí
a questão da quebra do sigilo de confissão, quer dizer, o padre e o bispo também ficam nesse limiar, né? Como fazer, Dom Devair? O sigilo de confissão, ele não pode ser quebrado, mas o caminho é ajudar a pessoa, a mulher no caso, a tomar esta consciência e ela procurar esse caminho para fazer a denúncia. Porque, veja, é também um trabalho de conscientização. Pode ser que essa mulher, da mesma forma como nós estamos verificando isso nas rodas de conversa, pode ser que a mulher não tenha essa consciência da violência que ela própria sofre. Por quê? Porque ela, culturalmente, ela recebeu isso, ela foi educada dessa maneira. Então, pode ser que ela se sinta a culpada na história, aquela que provocou isso, né? Mas é preciso ajudá-la a entender que não se trata disso. E aí sim, consciente da sua realidade, a mulher vai procurar, então, os recursos legais. Ô, Débora, nesse trabalho do Exército das Formiguinhas, vocês contam com muitas mulheres? Contamos sim. A nossa rede de apoio é bem grande. Temos a OAB, como eu falei para você, a comissão das mulheres da OAB e também com psicólogas. E outras voluntárias também, terapeutas, e é um conjunto todo, né? Educadora, e que nos ajudam a fazer esse trabalho. Agora a gente vai começar um trabalho com as crianças, com os meninos e meninas nas escolas. Porque eles veem a mãe, o pai, eles veem a situação da casa e a criança fala, a criança conta. E esse trabalho que a gente vai começar a desenvolver a partir da semana que vem é exatamente para isso, para a gente tentar saber das crianças como é a convivência na casa. E para isso nós temos contadores de história, nós temos educadoras, né, que são especializadas na parte da violência, que elas sabem a trazer o assunto de uma forma mais leve, para tentar tirar das crianças o que está acontecendo dentro da casa. E aí sim, a gente vai chamar os pais e para ter uma conversa. Então o nosso trabalho vai ser focado nas crianças. Ô, Débora, e como as mulheres podem ter acesso a esse trabalho de vocês? É só pela Igreja Católica? Como é que é? Não, nós temos, se entrar em contato com a OAB, né, de Piracicaba e também com o próprio Exército de Formiguinhas. Nós temos a nossa página, @Exército de Formiguinhas, e tem todos os dados lá, os contatos. Entram em contato com a gente que a gente vai socorrer com certeza. A gente recebe cerca de 30, 35 pedidos de socorro por dia. Agora, ouvir as crianças. Como fazer também para não entrar num erro? Porque às vezes a criança conta, mas às vezes ali não está uma realidade, pelo menos objetiva ali. Muitas vezes aconteceu isso, por exemplo, na escola base. É famoso, passado, que as crianças disseram algo, até ali induzidas pelos pais, e teve-se uma imagem que não foi aquela. Como não cair nesse problema? Como eu te falei, nós vamos ter profissionais especializados nesse assunto e vamos conversar com os pais. Então, quando for diagnosticado algum caso, né, que realmente a gente entenda que seja necessário entrarmos em contato com os pais, assim nós vamos proceder. Mas primeiro, com muito cuidado, com muita cautela. Ô, Débora, a violência moral, a psicológica, a emocional, ela tende a levar futuramente uma violência física, ou tem pessoas que sofrem anos com uma violência mais emocional, psicológica, não chegando ao ponto de uma agressão física? Ou é natural que passe para uma agressão física? Não é regra, que se transforme numa agressão física, a agressão moral, não é regra. Agora, Dom Devair, dentro dessas várias violências contra a mulher, então a gente elencou aqui física, agora citada pela Lu, psicológica, sexual, patrimonial, moral. Qual que é a mais grave, hein, Dom Devair? Olha, é difícil dizer qual é a mais grave, porque ela se torna uma corrente de violência, né? Eu acho que não tem como dizer essa ou aquela é mais grave, porque todas elas atingem diretamente
a dignidade da pessoa, né? Você veja, por exemplo, uma mulher agredida sexualmente, ela tem a sua dignidade ferida. Uma mulher agredida moralmente, ela tem a sua dignidade ferida. Uma mulher agredida fisicamente, ela tem a sua dignidade ferida. E uma mulher com a dignidade ferida, ela, ela, ela se, ela, ela não olha para si mais como pessoa. Quando a gente encontra uma pessoa que está muito ferida, né, você vê um olhar cabisbaixo, você vê uma pessoa que não se gosta, uma pessoa que não tem zelo, amor por si própria, né? Então, tudo isso vai gerando dentro da pessoa quase que a perda dessa consciência de que ela é pessoa, né? Um trabalho muito importante que a igreja sempre fez, e isso é preciso reconhecer, é o trabalho de resgate da dignidade da pessoa. Veja, o encontro com Jesus, ele não é um encontro por acaso, né? Alguns momentos que Jesus encontra com mulheres no Evangelho. Vamos citar, por exemplo, o caso daquele encontro aonde Jesus está no poço de Jacó e se encontra com a samaritana. Aquele encontro é um resgate da dignidade da pessoa. Aquela mulher que vai buscar água ao meio-dia, né, é um horário impróprio, é um momento fora do comum, porque se você precisa de água, você vai buscar água pela manhã, então ela vai sozinha. Geralmente ao poço se vai em companhia, porque é um trabalho que exige força, ela vai sozinha, né? Ela tem um diálogo com Jesus, que é um diálogo que no início é ríspido, ela é fruto esse diálogo é fruto de uma rispidez, de uma intolerância já antiga entre judeus e samaritanos. E Jesus, aos poucos, vai quebrando essa maneira desse diálogo acontecer. E o que ele vai fazendo? Ele vai devolvendo a essa mulher a dignidade dela, a ponto de que ela, se reconhecendo como pessoa, ela corre à cidade, ela deixa o cântaro dela, deixa ali a vasilha que ela tinha levado, que ela encontrou um sentido pleno para a vida, e ela vai e anuncia isso, e ela não anuncia com vergonha, mas ela fala: encontrei alguém que falou realmente quem eu sou. Ou seja, Jesus fez um caminho pedagógico com a samaritana, a ponto dela se conhecer e se reconhecer. Então, devolveu a dignidade a esta mulher, que certamente passava por situações de violência. Por isso eu diria, não tem uma violência maior do que a outra, tem a perda da dignidade. E é nesse encontro com Jesus que aquela mulher recupera essa dignidade. E uma mulher que conhece a sua dignidade, então ela se torna discípula, né? Porque aquilo que ela fez foi realmente um trabalho de discípulo de Jesus, um trabalho de anunciar esse encontro com ele. Uma mulher que recebe agressões do marido, do parceiro e fica calada muitas vezes até por questão financeira, porque ela é dependente financeiramente do parceiro. Então, Devair, isso na hora, antes do casamento, na hora em que tem ali a preparação para o matrimônio, dá para a igreja identificar ou que trabalho que pode se fazer com o casal para que não tenha essa relação de dependência até doentia ao longo do matrimônio, dona Devair? Como fazer? Existe um processo que é feito antes do casamento, né? E tem um momento da entrevista, onde se conversa com o noivo
e com a noiva, né? Algumas vezes a gente consegue perceber já elementos disso, elementos de de uma certa violência psicológica, a maneira como a mulher responde, a maneira como ela se coloca, né? Nesses casos, a gente orienta, a gente fala, né? A gente apresenta algumas coisas. Eu mesmo já tive situações, já tive casos, não só nesse acompanhamento próximo, mas acompanhando casais de namorados, né? Que eu mesmo já disse, olha, esse casamento não vai dar certo. Aqui existe uma situação que não vai se resolver. E eu acho que o padre precisa ter essa clareza quando faz acompanhamento de casais e dizer, porque tem coisas que a gente vai percebendo, ou seja, pela experiência, pela inspiração, né? É claro que existe a liberdade dos noivos em assumir matrimônio, mas a gente precisa dizer isso com seriedade. Nos cursos de preparação para o matrimônio, são sempre tratados esses assuntos. Algumas vezes isso dá resultado, algumas vezes os casais escutam e realmente repensam essa situação, mas nem sempre. Agora, o problema é que a maioria desses casos, eles acontecem entre as pessoas mais simples e acontece com pessoas que às vezes não são casadas, pessoas que se juntam. Por exemplo, nas comunidades, né? Você vai ter um grande número de casais ali que estão juntos, é o segundo, terceiro parceiro, mas nunca se aproximaram. E a Débora pode até confirmar isso melhor, né? São pessoas que se juntam e vão vivendo a vida assim, né? Então, aí uma dificuldade. Por isso, volto a dizer, se a gente tem momentos de despertar, de falar isso apenas com as mulheres, esses momentos podem ser fundamentais. Débora, tem uma estatística de onde essa violência, esses tipos de violência acontecem mais em níveis, em termos sociais, de classes sociais? Infelizmente, são em todas as classes sociais. A violência não vê a conta, o saldo bancário. São em todas as classes sociais. É claro que por a classe baixa, né, as mais carentes serem maior, uma quantidade maior de pessoas, com certeza é nessa classe. Porque muitas vezes se decide por questões financeiras para o casamento. Então, como quebrar isso? Eu acho que é com muita conversa, com muito diálogo. Eu acho que não tem outra forma de agir. É mais com diálogos, com bastante psicologia, né? É um trabalho de formiguinha, porque é difícil. A nossa cultura é uma cultura machista e está tudo bem, né? Para elas está tudo bem. Para você ter uma ideia, vamos falar de nós mulheres mesmo, a mãe, o filho não pode lavar uma louça, não pode arrumar uma cama, não pode. A mulher pode, a filha mulher pode, o menino não. Então, eu acho que começa em nós mesmos. Quando a gente vê a cidade de Piracicaba, uma cidade desenvolvida, rica, num dos centros econômicos, dos principais centros econômicos do estado e do país, né? Você falar de favela é algo muito sério. E com a Débora eu tive a oportunidade de chegar nesses lugares aonde estão as favelas. Porque na favela também não é que você chega e vai entrando, né? Você precisa ter um caminho, não é só chegar e entrar. E a Débora tem esse caminho. Então, nós fomos fazendo visitas às favelas. Claro, eu não visitei as 29, né? Mas visitei algumas. E numa dessas visitas que a Débora estava, tem uma situação que me chamou muito a atenção, para exemplificar como é que essa cultura ela vai se repetindo. Tinha uma jovem
uma menina aí de uns 15, 16, no máximo 17 anos, né? E ela dizia que estava namorando e que o pai dela queria que ela se casasse. Mas por que o pai dela queria que ela se casasse? Bom, o pai queria que ela se casasse porque, se casando, ela iria para outro lugar. Quer dizer, é uma boca a menos para mim ter que alimentar. É uma boca a menos para mim me preocupar, né? Essa é a ideia fundamental. Então, provavelmente, ela vai se juntar com um rapaz aí mais ou menos da idade dela, vão construir um barraco, vão mudar para esse barraco, né? Quer dizer, vão invadir alguma outra coisa, vão construir aí um barraco. Daí a pouco essa menina vai estar grávida, daí a pouco possivelmente ela sofra violência, não tendo para onde recorrer, ela volta para a casa do pai, não mais sozinha, mas com esse filho, ou ela vai encontrar uma outra pessoa. E veja, é uma situação que vai crescendo, né? Por isso é uma situação cultural. E nas classes mais baixas, entre as pessoas mais humildes, isso é ainda mais sério. Isso que a Débora falava. Então, essa é a realidade do dia a dia das nossas comunidades, essa é a realidade das periferias das nossas cidades. Não é uma coisa diferente. E essa violência está aí, né? E ela não está aí desde ontem, ela está aí desde muito tempo, de muito tempo. E ou nós mudamos a forma de pensar, a cultura, nós damos educação para as crianças, nós despertamos esse sentido, ou isso vai se perpetuando, né? Isso vai sendo continuado. Muito obrigada, Débora, que participou desse primeiro bloco. Nós vamos a um pequeno intervalo, voltamos em instante. Conversamos no primeiro bloco com a Débora Ferraz, articuladora da Pastoral Social de Piracicaba, da Diocese de Piracicaba, e agora com o padre Gilson Garcia, que vai participar comigo, com a Lu e com o Dom Devair. Evangelho segundo São João, capítulo 8, a passagem em que os escribas e fariseus trouxeram a Jesus aquela mulher acusada de adultério. O que mais toca o senhor nessa passagem, hein, Dom Devair? É o pecado unilateral, a punição unilateral. Eu escrevi um artigo ainda essa semana, justamente trabalhando essa passagem com relação ao crime do aborto, né? Mas ali a gente tem uma punição unilateral, porque, veja, a mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Flagrante significa que ela estava acompanhada do homem, mas o homem fugiu. Então, é levada apenas essa mulher, né? E o crime daquela mulher era o de apedrejamento. E aí ela é colocada diante de Jesus para que ela fosse apedrejada, para que Jesus desse o discernimento, mas a lei já tinha a sua conclusão, né? Que ela deveria acontecer isso. No entanto, Jesus, sem fugir da interpretação da lei, ele fala, bom, então, quem dentre vós não tiver pecado, né, atire a primeira pedra, seja o primeiro a tirar a pedra. Ao fazer isso, Jesus leva a uma reflexão daquele grupo e daquela forma de punição. Porque, veja, em toda aquela situação, ela não pecou sozinha, mas ela receberia a violência, o efeito do ato dela, pessoalmente ela, somente ela. Então, essa punição unilateral, eu acho que é o que mais me chama a atenção nessa passagem. E aquilo que já foi falado no bloco anterior. Às vezes, o julgamento
que se faz da mulher que sofre violência, né? Ah, ela está sofrendo violência porque ela gosta. Ah, ela está sofrendo violência porque ela pediu. Ah, ela está sofrendo violência porque ela estava usando determinada roupa. Ah, ela estava sofrendo violência por causa disso. São essas justificativas que não estão corretas, né? Porque você está tirando a dignidade da pessoa, eu volto sempre nesse ponto, e transformando a pessoa num objeto. Então, o que está errado é a mentalidade, é o pensamento anterior. Por isso, nós precisamos refletir bem. E aí, Jesus, olhando para ela, quando ele fala com ela, naquele diálogo, né? Ele coloca essa mulher de pé, né? Levanta, vá e não peques mais. Então, ali você tem o resgate dessa dignidade, o ajudar esta pessoa a se reerguer e dar essa oportunidade para a pessoa continuar. Agora, Então, isso é muito significativo. e como entender, Dom Devério, que na mesma passagem do Evangelho não cita o homem, né, que cometeu adultério. Cita ali a mulher, mas o homem não. Como entender isso? Por isso, porque ela é unilateral, porque diz que ela foi surpreendida em flagrante adultério. Só existe flagrante quando você pega as duas pessoas. Então, quer dizer, o homem fugiu, tudo bem, mas a mulher está aqui, vamos condenar. Não, pera lá, quem é que estava junto? Então, se nós temos que condenar, vamos trazer os dois, porque o pecado é comum, ele não é um pecado isolado só daquela pessoa. E é nesse sentido que, às vezes, a punição e até a vergonha da violência, ela recai muito mais sobre a mulher do que sobre o homem, né? Parece que assim, é visível na mulher, e no homem não, né? Então, aí é que está esse problema. Aonde está o homem que praticou o adultério com ela? Aonde está o companheiro da mulher que sofre violência? Aonde ele está? O que ele está fazendo? Será que ele não vai repetir isso em outro lugar? Então, é nesse sentido que a denúncia, quando acontece a denúncia, ela ajuda a quebrar essa corrente de violência. Padre Gilson, como acolher sem esse julgamento? Sem dizer, às vezes, eu acho que em muitas situações vão falar, mas mereceu. Ou a mulher também, por que não falou? Como quebrar esse julgamento que a sociedade também faz dessas mulheres que estão sofrendo qualquer tipo de violência? Acolher. E acolher primeiro com a escuta. Nós precisamos escutar mais as pessoas, escutar mais essas mulheres que chegam até nós, porque a maior parte dos julgamentos, e são julgamentos desonestos, partem pela falta de escuta, pela falta de ir até a realidade dessa pessoa, né? É interessante esse próprio evangelho que acabamos de citar, Jesus desce, né? Escreve no chão. E quando Jesus desce, para mim é muito bonito que eu tenho isso, que ele consegue olhar lá embaixo no olho daquela mulher. Então, acho que a primeira coisa é escutar. Escutar, perceber qual é a realidade, perceber os sentimentos que essa mulher tem, perceber aquilo que implica isso na vida dela. Dom Devério, no bloco anterior, disse, porque muitas pessoas não saem por medo, porque não tem para onde ir. Então, a primeira coisa é acolher, depois discernir o passo que tem que ser dado, para que não corra o risco de uma denúncia e, se ela não ter para onde ir, acarretar numa situação pior, e depois poder agir. Então, acho que o trabalho principal é de escuta, num primeiro momento. Num primeiro momento, dependendo da gravidade, já dá o suporte também civil, não só religioso, para que depois essas pessoas possam, junto, discernindo, poder seguir a vida, mesmo com as marcas, mas de forma mais digna. Dom Devério, e como fazer para trabalhar com a conscientização também nas igrejas, né? Esse trabalho que pode ser ampliado da diocese com cada paróquia, como é que está sendo feito aí em Piracicaba?
Olha, nós temos esse assunto, nós falamos sobre ele nas nossas reuniões do clero, né, que nós iríamos abrir esse espaço das igrejas para que acontecesse essa formação. E eu acho que cada vez mais esse trabalho de consciência, ele precisa ser discutido. A violência como um todo, mas a violência particularmente em relação à mulher, né? O simples fato da gente ter um tema relevante num mês dedicado a esse trabalho, eu acho que já é um primeiro passo. E depois, mais ações como essa, onde a gente facilita através do espaço e da convocação, né? Ou seja, do chamamento dessas mulheres para escutar, para ouvir isso, mas para que não fique uma coisa restrita ao ambiente da igreja. Na primeira parte do programa, surgiu essa questão da Igreja Católica. É importante ver que é um trabalho que acontece de dentro das nossas comunidades, de dentro da nossa realidade católica, mas é um trabalho que precisa chegar a todas as pessoas que precisam ouvir. Então, não é um trabalho exclusivo para pessoas católicas. É um trabalho que precisa chegar às pessoas que necessitam disso, né? E essas rodas de conversa, é importante frisar isso, elas só têm a presença de mulheres. Por quê? Porque são elas que precisam ter a liberdade para ouvir e para falar aquilo que precisam. Mas é, sobretudo, um trabalho de reeducação. Eu acho que também nós, como igreja, precisamos desse trabalho de reeducação nessas concepções ou nessas ideias. Padre Gilson, na escuta sinodal em Piracicaba, etapa diocesana, na paróquia onde o senhor frequenta, o que se fala sobre a questão de... Qual foi o raio-x, assim, sobre a violência contra a mulher? O que as mulheres manifestaram e os homens também dentro das comunidades em Piracicaba? É um trabalho que está iniciando. Então, é muito ainda pequeno a escuta disso, né? Então, eu acho que a primeira coisa que está sendo feita é ir no campo, né? A igreja está em saída, junto com o exército das formiguinhas, mas é muito difícil chegar até nós dentro da igreja isso. Quando chega, como o Dom Dever disse, chega em confissão e nós temos que simplesmente orientá-las a denunciar, né? A igreja é isso, né? É anunciar, mas também é denunciar. A igreja ela não se compactua com nada que reduza a dignidade humana. A princípio, é muito pouca a escuta dentro da paróquia. Talvez seja esse o caminho que a Diocese de Piracicaba está agora propondo, de ir até o campo, de ir até os lugares fora da igreja, né? O Papa Francisco diz muito isso, dessa igreja em saída. Então, eu acredito que fazendo esse trabalho, indo no campo de missão, indo nas comunidades, indo nesses lugares onde acontece de fato a violência, acredito que a procura será maior depois dentro das paróquias. Mas, a princípio, não é que tem muitas escutas, a não ser em confissão, que é sigilo. Como trabalhar isso nas igrejas através da educação, para que as mulheres também depois tenham a consciência do que elas estão sofrendo, do que elas estão passando? Nós vivemos numa sociedade muito fragmentada, né? Nessa sociedade que é muito, como o Papa Francisco diz, do descartável. As pessoas não pensam no futuro, as pessoas não pensam que as ações dela hoje podem acarretar em coisas ruins no futuro. Então, a igreja, junto com o trabalho das formiguinhas, mas não só, junto com a sociedade em si, que busca combater esse tipo de violência, ou qualquer tipo de violência, ela quer mesmo denunciar qualquer coisa que reduza a dignidade humana. Por isso que acredito que a melhor coisa a se fazer agora é sair do templo, como está fazendo, para ir atrás dessas pessoas que sofrem. Muitas vezes as pessoas chegam até nós, e já aconteceu comigo, de já estar sofrendo há 5, 6, 10 anos e nunca teve coragem
e nunca pensou que poderia ter a oportunidade de falar isso com alguém. E depois, aí sim, a igreja ela consegue dar os recursos próprios para a pessoa. Estamos chegando ao final do programa de hoje, mas cabe ainda um tempinho para uma última pergunta. Dom Devair, o apóstolo São Paulo manda a mulher ser submissa ao homem, ser submissa ao marido? Ou há um erro de interpretação aí, hein, Dom Devair? Essa é uma ótima pergunta. Ele diz da submissão da mesma forma como Cristo tratou a igreja, ou seja, a submissão na dimensão do amor recíproco. E é importante a gente falar sobre isso, porque senão parece que no caso do sacramento do matrimônio se cria um peso ou uma amarra que não tem saída. A mulher casada, ela vai sofrer essa violência, mas ela precisa manter aquela realidade. E a igreja não pensa exatamente assim. Até pelo próprio direito canônico, existe um dispositivo chamado separação de corpos, né? Que no caso, quando a mulher sofre violência, os filhos sofrem violência e tem esse risco de vida, a igreja ela não só permite, como aconselha, chamada separação de corpos, porque a submissão ela é entendida em relação a Cristo. E no matrimônio, marido e mulher se unem justamente para fazer um ao outro feliz, para viver esta felicidade nesse encontro, e não na violência. O sacramento do matrimônio, ele não suporta este tipo de violência física, ou esse tipo de violência, ou qualquer tipo de violência. Ele não só não suporta, como não aceita essa realidade. Isso é uma coisa comum que a gente escuta, às vezes, nos momentos de atendimento pastoral. Então, é preciso dar essa linha. Claro que é preciso conversar com o casal, às vezes a gente tem que gastar um tempo para conversar com o casal, entender essa situação, ver a possibilidade de um caminho de conversão, mas nunca dizer que é um sofrimento que precisa ser vivido até que a morte o separe, e às vezes essa morte chega pela violência. Então, isso não está correto. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Frente a Frente dessa sexta-feira à noite, viu, Dom Devair? É um prazer. Obrigado eu. Padre Gilson, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Uma boa noite. Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar.